Você já se perguntou quais são os riscos do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, quebrar, ir à falência? E por que o Banco Central brasileiro apresentou um prejuízo astronômico em 2022? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Meu nome é Renan Zanella, se você se interessa por economia, investimentos internacionais e gestão de portfólio, inscreva-se no canal, fique ligado para o nosso conteúdo novo todas as semanas. Vamos ao nosso vídeo. Não faz muito tempo que circularam manchetes sobre o prejuízo que o Banco Central brasileiro teve e até o prejuízo que o Banco Central dos Estados Unidos, a autoridade monetária mais importante do sistema financeiro atual, teve. Nesse vídeo eu vou te explicar como isso aconteceu, mas antes a gente precisa de um pouco mais de contexto. Desde a grande crise financeira de 2008, o Fed, o Banco Central americano, implementou uma política monetária chamada Quantitative Easing, ou em tradução livre, afrouxamento monetário. Essa política envolve a compra de títulos negociados no mercado, principalmente títulos do Tesouro Americano. Quanto mais demanda nós temos para esses títulos, menor ficam as taxas. Então, é uma forma de suprimir as taxas de juros de médio e longo prazo. A forma mais simples de observar todo esse feito é através da foto do balanço de ativos do Fed. Ou seja, a gente conseguiu observar o tanto que o balanço de ativos do Fed cresceu. Perceba nesse gráfico que o balanço de ativos vinha crescendo desde 2008, mas foi em 2020, após a pandemia, em resposta a toda a recessão econômica e o medo de tudo que nós estávamos vivendo, que o Banco Central americano comprou ativos como nunca antes. Então a gente teve um movimento extremamente relevante e o balanço de ativos do Fed chegou a praticamente 9 trilhões de dólares. E esses ativos são alguns que você conhece, títulos do Tesouro Americano, títulos lastreados em hipoteca. Então são ativos que geram rendimento, que tem uma taxa de juros que o Fed ia recebendo, afinal ele tinha comprado aqueles ativos, e são ativos que também podem se valorizar. Tem uma regrinha muito simples da renda fixa que, quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Então, à medida que a taxa ia caindo, o Fed ia tendo uma valorização no seu balanço de ativos. Por outro lado, principalmente a partir de 2021, os bancos comerciais e aqueles que poderiam operar direto com o Fed, com aquele excesso de liquidez que foi resultado de todas as medidas de estímulo para injetar liquidez na economia. Então, os bancos pegaram aquele excesso de liquidez, em vez de emprestar uns para os outros, ou mesmo emprestar para os consumidores, para as empresas, eles colocaram aquele dinheiro no próprio Fed, deixaram rendendo e o Fed ia pagando para eles a taxa de juros que durante esse período foi crescendo. Esse é um mecanismo para drenagem de liquidez. E é a partir dele que a gente chega nesse gráfico, que é o mais importante, pouco circulou na mídia tradicional, na mídia de finanças no Brasil, mas é muito importante para entender o que está acontecendo. O que esse gráfico mostra? Desde 2011, o Fed ele vinha tendo um resultado positivo nas suas operações, pois, como eu acabei de dizer, ele recebia um rendimento e à medida que os títulos iam se valorizando, ele tinha um lucro e ele repassava esse lucro para o Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Então, os títulos mantidos em carteira, eles rendiam mais do que aquilo que o Fed tinha que pagar sobre as reservas mantidas na própria instituição. Ao longo desse período, a gente teve uma quantidade de remessas de quase 2 bilhões de dólares estimados. Só que essa equação ela virou de cabeça para baixo. Isso porque os juros pagos sobre as reservas excedentes começaram a ser muito maior, ou seja, aquilo que o Fed estava pagando para o dinheiro dos bancos que estava depositado no Fed começou a ser muito maior do que o rendimento dos títulos que o Fed tinha no seu balanço de ativos. Então, o seu passivo começou a ficar mais caro que o seu ativo. Além disso, a gente viveu um período de alta das taxas de juros. Então, os bonds, que compunha majoritariamente o balanço de ativos do Fed, perdeu valor. Então, o Fed, há alguns meses, começou a ter prejuízo. E é por isso que esse gráfico, que sempre foi positivo, de repente tem uma queda tão expressiva como essa. Por mais que o Fed e até um hedge fund, um investidor comum, pudesse ter bonds, títulos de dívida com prejuízo na carteira, existe a opção de levar até o vencimento. Então você tem um prejuízo na marcação ao mercado, mas se você leva até o vencimento, você recebe aquele rendimento. O problema é que o Fed precisou vender os seus títulos e também deixou de renovar aqueles que estavam vencendo. Isso porque a política monetária adotada desde o ano passado foi uma política que combinava aumento da taxa de juros,
uma taxa Fed Funds que saiu de 0% para praticamente 5%, e do outro lado o Fed tinha como política reduzir o seu balanço de ativos. Como que ele fazia isso? Vendendo os ativos que ele havia comprado ou deixando aqueles ativos vencerem sem renovar. Então, o Fed precisou realizar o seu prejuízo. E o que chama atenção é que esse fenômeno ele não é restrito apenas ao Fed. Outros bancos centrais, como esse gráfico da Bloomberg muito interessante mostra, também estão passando pela mesma dinâmica. Então, o Banco Central da Europa, o Banco Central da Inglaterra e o Banco Central do Fed também, todos têm uma quantidade de prejuízo a ser realizada. O que vai acontecer agora é que, enquanto nos últimos anos o Fed tinha um recurso que ele mandava para o Tesouro Nacional Americano, agora vai ser o contrário. O Tesouro vai precisar cobrir o déficit do Fed. Então a pergunta é, será que o Fed pode quebrar? E a resposta é não. O Fed nunca vai à falência. Isso porque ele tem o monopólio da moeda, ele é o criador das reservas bancárias e não existe motivo algum para haver corrida bancária. Ele é o próprio Banco Central. Mas, sim, mostra que nós estamos vivendo um período muito único na história, principalmente no mercado de bonds. E é a partir desse entendimento, desse contexto, que a gente chega nessa manchete do Brasil. Banco Central brasileiro divulga prejuízo de 298 bilhões em 2022. E o que gerou esse prejuízo? A dinâmica é muito parecida. Se a gente pegar o último relatório do Banco Central, a gente vai ver que as reservas internacionais do país estão divididas parte em dólar, parte em euro, parte em moeda japonesa, parte em yuan, parte em ouro e em outras moedas. A parte dos ativos que está em dólar não é simplesmente dólar debaixo do colchão do Banco Central. O Banco Central investe em treasuries, em títulos do governo americano. Só que em 2022, resultado dessa política de aperto monetário que foi a mais rápida das últimas 5 décadas, nós tivemos o pior ano da história para o mercado de bonds. Perceba nesse gráfico o drawdown que a gente teve em 2022, muito maior do que qualquer outro ano desde os anos 2000. Então o mercado de bonds sofreu, o preço dos títulos caiu e as reservas internacionais caíram também, porque esses títulos foram marcados a mercado de uma forma negativa. Mas para quem investe há mais tempo, é normal saber que prejuízo faz parte. Então se você é um hedge fund, se você é um family office ou se você é um banco central, você pode ter prejuízo, você pode ter algum ano que seja ruim no seu resultado. O problema é que o Banco Central brasileiro ele teve um lucro em 2020 de 469 milhões e 85,9 milhões em 2021. E esse lucro, principalmente o de 2020, que foi mais expressivo, ele foi resultado da valorização dos ativos, tudo bem, mas principalmente da valorização do dólar frente ao real. Então a gente teve um lucro contábil, só que como o Banco Central brasileiro não vendeu as suas reservas, ele não teve um lucro efetivo, então foi apenas um lucro contábil. E é agora que a gente vai entrar num tema um pouco polêmico. Se o Banco Central teve lucro em 2020 e 2021, um lucro bem expressivo de quase 500 milhões, e em 2022 teve um prejuízo de 200 milhões, qual seria o problema? O problema é que se a gente voltar no tempo, houve uma pressão e um tipo de política extremamente perigosa que levou a um repasse daquele lucro contábil, um lucro que não tinha sido executado para o Tesouro Nacional. Então, em 2020, o Tesouro Nacional, veja essa manchete, recebeu uma ajuda de 325 bilhões do Banco Central. E se a gente olhar em 2021, daquele lucro que o Banco Central teve de 85,9 bilhões, ele repassou 71,7 bilhões ao Tesouro Nacional. E já que a gente voltou no tempo para averiguar se aquela decisão de repassar o lucro contábil do Banco Central para o Tesouro foi acertada ou não, eu quero trazer 2 tweets do Rittenband de alguns anos atrás, onde ele dizia assim, no primeiro: a passividade que assistimos hoje, a deterioração da situação fiscal, o retrocesso às boas práticas, como a questão do repasse do Banco Central ao Tesouro, então aqui ele deixou muito claro, a inflação, o potencial aumento de carga tributária é o que permitiu experiências no passado como a nova matriz econômica. E o segundo tweet também que a gente pode trazer para hoje, né? Enquanto a maioria faz análises relacionadas ao futuro da taxa de câmbio, essa dinâmica diz muito mais a respeito à deterioração fiscal e práticas que podem fragilizar ainda mais as contas públicas no médio prazo, um precedente perigoso que surge novamente. Então, enquanto alguns discutiam se deveria haver o repasse ou não do Banco Central, um lucro contábil para o Tesouro Nacional em 2020,
e 2021. Alguns profissionais, eu trouxe de exemplo aqui o que o Riteband expressou nas suas redes sociais, alertando sobre o risco de fragilidade nas contas públicas, que hoje, em 2023, é a principal discussão que nós temos como país, a tal da dominância fiscal, o tal do descontrole das contas públicas. Então, sempre que você ver uma manchete por aí, alinhe o seu conhecimento de base a uma análise mais profunda. Então, respondendo à nossa pergunta, não, nem o Banco Central brasileiro, nem o Banco Central americano vão quebrar, mas esse prejuízo que nós vimos em 2022, também em 2023, foi resultado de uma política de aperto monetário nos Estados Unidos. E no caso do Brasil, especificamente entre 2020 e 2021, a política que foi adotada de transferir um lucro contábil, um lucro que não tinha sido realizada, agora começou a pesar, visto que em 2022 a gente teve um prejuízo super expressivo que poderia ter sido compensado com um ganho do passado, mas aquele ganho foi transferido. Eu sei que esse tema é complexo, então se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se ele agregou, compartilhe com vários amigos para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Até a próxima!